E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Bora lá. Hoje a gente vai explorar a cultura da convergência. É, do Henry Jenkins. Isso. A gente vai destrinchar as ideias do livro, os conceitos e trazer exemplos para mostrar como tudo isso funciona na prática. Mostrar como a convergência da mídia está moldando a nossa cultura. Exatamente. E não é só sobre tecnologia, né? É. É sobre como a gente cria e compartilha significado nesse novo ambiente digital. É sobre as histórias, as ideias, como tudo se conecta. E como a gente participa ativamente disso tudo. Tipo, Eidistin começa o livro com um exemplo que me deixou de boca aberta. Qual? Lembra do Beto, da Vila Sésamo? Ah, sim! Ele foi parar em cartazes de protesto anti-americanos depois do 11 de setembro. Que bizarro. Pois é. E tudo por causa da convergência da mídia. Mas como assim? A imagem do Beto saiu da Vila Sésamo e foi parar na internet. Ah, Depois em alguma gráfica em Bangladesh, virou cartaz de protesto. caramba. Daí a CNN filmou os protestos no Oriente Médio e transmitiu para o mundo todo. Uma jornada global impulsionada pela convergência. É tipo um efeito dominó, né? Totalmente. Mas o mais louco é que nessa jornada a gente vê tanto as estratégias das empresas de mídia, adaptando a Vila Sésamo para diferentes países, quanto a galera se apropriando da imagem do Beto de um jeito totalmente inesperado. A convergência não é só uma coisa imposta pelas grandes corporações. Não. Ela também acontece de baixo para cima, sabe? A partir do que as pessoas fazem com a mídia. Exatamente. O Jenkins fala que a convergência acontece nos cérebros dos consumidores individuais. E nas interações sociais. Isso. A gente participa ativamente desse processo. Então, tipo, cada um de nós está criando sua própria mitologia. Pegando os pedaços de informação que a gente encontra nesse mar de mídia e dando um sentido para eles. E como ninguém consegue absorver tudo sozinho, A gente conversa, debate, troca ideias sobre o que a gente está vendo, lendo, ouvindo. é inteligência coletiva em ação. Exatamente, como o Jenkins chama. E essa inteligência coletiva pode ser uma baita força, viu? O Jenkins argumenta que ela já está impactando várias áreas. Não só o entretenimento. Também a política, a educação, até a religião. E falando em força, o Jenkins dedica um capítulo inteiro do livro ao poder dos fãs. Os fãs. Ele diz que os fãs não são mais só espectadores passivos. Eles participam ativamente, criam seus próprios conteúdos, influenciam o rumo das histórias. Isso é legal. Lembra do Survivor? Ah, sim. Os fãs eram tão apaixonados pelo programa que eles usaram imagens de satélite Sério. e fóruns online para descobrir os locais de filmagem Nossa. e para prever os resultados. Deixando os produtores de cabelo em pé. Totalmente. Esse era do tipo, pera, como eles descobriram isso? É incrível. É como se os fãs estivessem jogando um jogo de detetive paralelo. Desvendando os mistérios do programa antes da hora. Exatamente. E esse tipo de engajamento mostra como os fãs estão cada vez mais imersos nas narrativas. Querendo desvendar os segredos e participar ativamente da construção. Eles não querem só assistir. Eles querem fazer parte da história. E essa participação ativa dos fãs, criando seus próprios conteúdos, desvendando mistérios, leva a um outro conceito importante: Qual? a narrativa transmídia. Ah, sim. Que o Jenkins explica com detalhes. A narrativa transmídia é como uma história contada em várias plataformas de mídia, cada uma contribuindo de um jeito único para a narrativa geral. Não é só repetir a mesma coisa em lugares diferentes. Não. É expandir o universo da história, dando diferentes pontos de acesso para quem está acompanhando. Tipo Matrix, né? Ah, Matrix. A história vai além dos filmes, com animes, videogames, quadrinhos, Tudo interligado. criando uma experiência mais completa para quem é fã de carteirinha. Matrix é um exemplo perfeito de narrativa transmídia. Yeah. Tem até a mensagem em Final Flight of the Osiris, um curta de anime que faz parte da antologia Animatrix. A Jo, a protagonista, se sacrifica para enviar uma mensagem crucial para o Nabucodonosor, alertando sobre as máquinas. E essa mensagem que a gente vê primeiro no anime. Sim! Que a gente conecta diretamente com o jogo Enter the Matrix Aham, e com o filme Matrix Reloaded. exato. No jogo, a primeira missão é recuperar a mensagem da Jo, criando um link direto com o anime. E em Matrix Reloaded, os personagens falam sobre a última transmissão de Osiris, referindo-se à mensagem da Jo. É tudo conectado, tudo parte da mesma história. Essa interconexão entre as mídias não serve só para dar mais informações, Não. mas para aprofundar a experiência dos fãs. Transformando eles em participantes ativos da construção da narrativa. Eles viram detetives, arqueólogos, exploradores. Juntando as peças do quebra-cabeça. É isso aí. Ao acompanhar a história em várias plataformas,
Os fãs não ficam só recebendo a informação passivamente, Eles se envolvem ativamente. descobrindo os segredos, conectando os pontos da trama. Um nível de imersão muito maior. E essa participação ativa dos fãs é um dos pilares da cultura da convergência. Que, como o Jenkins defende, está mudando completamente a relação entre quem produz e quem consome mídia. Em vez daquela separação tradicional entre produtores e consumidores, A cultura da convergência incentiva a participação do público, quebrando as barreiras entre esses papéis, criando uma cultura mais participativa. onde todo mundo pode contribuir. Então, e uma das histórias mais inspiradoras dessa cultura participativa que o Jenkins conta é a da Heather Lover e o The Daily Prophet. Uma adolescente que criou um jornal online para Hogwarts. Mostrando o potencial criativo das comunidades de fãs. A história da Heather é incrível. Ela tinha só 13 anos quando se inspirou no universo de Harry Potter para criar um jornal online que reunia fãs do mundo todo. O The Daily Prophet era feito só por jovens, sem a supervisão de adultos. Isso torna um exemplo de como os fãs podem se organizar para criar seus próprios conteúdos das comunidades. E o The Daily Prophet não era só uma cópia dos livros. Não. Ele expandia o universo da história. Com novas narrativas, personagens, eventos. Os fãs podiam se inscrever para diferentes funções no jornal. Tipo repórteres, editores, fotógrafos. E contribuíam com artigos, entrevistas, ilustrações. Até fanfictions. E a colaboração entre eles e além da produção de conteúdo. Eles se organizavam em fóruns online para discutir os livros, os filmes e suas próprias criações. Formando uma verdadeira comunidade em torno do universo de Harry Potter. Essa comunidade online, criada a partir da paixão por Harry Potter, mostra como a cultura participativa pode conectar pessoas do mundo todo. Independente de geografia ou cultura, unidas por um interesse em comum. É a força da conexão humana através da paixão por uma história. E o mais legal é que essa cultura participativa, que é tão vibrante nas comunidades de fãs, está começando a influenciar outras áreas da vida social, como a política e o engajamento cívico. É verdade. O Jenkins explora como os princípios da convergência estão mudando a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. Desde como a gente se informa até como a gente participa de debates políticos. Um exemplo marcante disso é a campanha presidencial do Howard Dean, em 2004. O Dean foi um dos primeiros políticos a usar a internet de forma eficiente para mobilizar apoio popular, arrecadar fundos, organizar eventos. A campanha do Dean foi revolucionária no uso da internet. Eles criaram um site interativo que permitia aos eleitores se conectar com a campanha, doar dinheiro, se voluntariar. E participar de fóruns de discussão. E essa estratégia online permitiu que a campanha do Dean alcançasse um público muito maior e mais diversificado. Mobilizando eleitores que geralmente não se engajavam em política. Eles conseguiram arrecadar milhões de dólares em pequenas doações online. Mostrando o poder da internet para mobilizar as pessoas. E essa mobilização online se transformou num movimento de base muito forte, com milhares de pessoas participando de comícios e eventos organizados pela campanha do Dean. Exato. E essa capacidade de mobilizar as pessoas através da internet virou modelo para outras campanhas políticas. Mostrando o poder da convergência para transformar a forma como a gente se engaja politicamente. E por falar em engajamento político, Sim. o Jenkins também destaca o papel de programas de comédia. Como o The Daily Show. Na formação de uma audiência mais crítica e engajada. O The Daily Show é um exemplo incrível de como o humor pode ser usado para criticar o sistema político e a mídia tradicional. O programa mistura sátira, entrevistas e reportagens. Para desconstruir as narrativas dominantes e apresentar uma visão alternativa dos acontecimentos. E o mais legal é que o The Daily Show não só critica, Não. mas também incentiva a participação do público. Eles usam a internet para se conectar com os fãs, promover debates, mobilizar ações. Com certeza. Eles sempre convidam os telespectadores a se envolver em campanhas de ativismo, a entrar em contato com seus representantes políticos e a se informar sobre questões importantes. E esse tipo de engajamento que programas como o The Daily Show incentivam, mostra como a cultura da convergência pode nos tornar cidadãos mais ativos e críticos. É verdade. Essa capacidade de se conectar, se organizar e agir coletivamente é um dos aspectos mais promissores da cultura da convergência. Mas a gente também tem que estar atento aos desafios dessa cultura, Quais? como a questão dos direitos autorais, a divisão digital e o potencial para manipulação e desinformação. Sem dúvida, o Jenkins reconhece esses desafios e defende que a gente precisa desenvolver uma consciência crítica para navegar nesse novo cenário. Um dos exemplos que o Jenkins usa para ilustrar os desafios da cultura participativa é a polêmica do FanLib.
FanLib. É um site que tentou comercializar fanfictions sem entender os valores da comunidade. O FanLib foi um fracasso total. Eles tentaram transformar a paixão dos fãs em lucro. Sem levar em conta a colaboração, a criatividade e a liberdade de expressão. Que são tão importantes na cultura da fanfiction. E essa tentativa de controlar e expor a criatividade dos fãs gerou uma revolta enorme na comunidade. Que se organizou para boicotar o FanLib. Exato. E essa reação mostra como os fãs estão cada vez mais conscientes dos seus direitos. E dispostos a lutar para proteger sua cultura. E essa luta pela proteção da cultura participativa é fundamental para garantir que a convergência da mídia seja uma força positiva para a sociedade. Concordo. A gente precisa garantir que a convergência promova a colaboração, a criatividade, a diversidade e a liberdade de expressão. Para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho profundo na cultura da convergência, eu queria destacar a importância da educação para a mídia nesse novo cenário. Com certeza. A educação para a mídia é fundamental para que a gente possa ter uma visão mais crítica do conteúdo que a gente consome. Das mensagens que a gente recebe. Das plataformas que a gente usa. A gente precisa aprender a questionar as narrativas dominantes. A identificar as estratégias de manipulação. E a produzir nossos próprios conteúdos. Exatamente. A educação para a mídia é essencial para que a gente possa participar ativamente da cultura da convergência. E não ser só um consumidor passivo. É isso aí. A gente mergulhou na cultura da convergência do Jenkins, explorou um monte de coisa. Mas agora acho que a gente precisa se aprofundar nos desafios, nas oportunidades dessa nova realidade da mídia. A gente já viu como a participação dos fãs, a narrativa transmídia, a inteligência coletiva são peça-chave na cultura da convergência. Isso. Mas também precisamos analisar os aspectos mais complexos, problemáticos, né? É como montar um quebra-cabeça. Aham. A gente tem algumas peças, mas ainda faltam outras para ter a visão completa do cenário. E qual peça que a gente pega agora? Uma peça fundamental que o Jenkins coloca na mesa é a questão da divisão digital. A divisão digital? É. A cultura da convergência depende muito do acesso à internet e às novas tecnologias. Certo. Mas e quem não tem acesso a esses recursos? Como fica essa galera? É uma questão crucial. Essa divisão digital cria um abismo, né? Sim. Entre quem pode participar ativamente da cultura convergência e quem fica de fora. E essa exclusão pode ter consequências sociais e econômicas sérias. Com certeza. A falta de acesso à internet, às novas tecnologias, limita as oportunidades de educação, as chances de conseguir um bom emprego, a participação na vida social e política. Essa disparidade só aumenta as desigualdades que já existem. Por isso que o Jenkins defende a democratização do acesso à internet e às novas tecnologias, né? Sim, como algo fundamental. Para garantir que a cultura da convergência seja realmente inclusiva e beneficie a todos, sem exceção. Concordo plenamente. A gente precisa de políticas públicas que garantam o acesso universal à internet, à educação digital e à inclusão digital. Para construir uma cultura da convergência justa e igualitária. Isso aí. E além da divisão digital, outro desafio da cultura da convergência é o potencial para manipulação e desinformação. É verdade. Tipo, tanta informação circulando online, a facilidade de compartilhar conteúdo. Fica cada vez mais difícil saber o que é verdade e o que é mentira. É como se a gente estivesse pisando em ovos o tempo todo. Totalmente. Essa dificuldade de separar o joio do trigo, né? É agravada pela ação de grupos que espalham notícias falsas, boatos, propaganda enganosa. E essa desinformação pode ter consequências graves. Influenciando decisões tanto na vida pessoal quanto na esfera pública. A gente viu, por exemplo, como as fake news influenciaram eleições em vários países, manipulando a opinião pública, colocando a democracia em risco. É assustador como a informação pode ser usada como arma. Sim, é preocupante. E esse é um dos grandes desafios da cultura da convergência. Qual? Como garantir que a informação que circula online seja confiável, que as pessoas tenham acesso a fontes de informação diversas e independentes. O Jenkins acredita que a educação para a mídia é fundamental nesse contexto. Com certeza. A gente precisa desenvolver um senso crítico mais aguçado para avaliar a informação que a gente consome online. Saber identificar as fontes, checar os fatos, questionar as narrativas dominantes. Não dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet. Concordo. A educação para a mídia precisa fazer parte do currículo escolar desde cedo. É desde cedo. Ensinar as crianças e os jovens a navegar no mundo digital de forma consciente, crítica e responsável. E essa educação para a mídia não se resume a identificar fake news, né? Não. É também entender as estratégias de manipulação da mídia, os interesses por trás da produção de conteúdo, o impacto da tecnologia nas nossas vidas. É ter uma visão mais ampla de como a mídia funciona. Exatamente. A educação para a mídia precisa ser completa e crítica, preparando as pessoas para participar
ativamente da cultura da convergência. Produzindo seus próprios conteúdos, expressando suas opiniões, defendendo seus direitos. Isso aí. E falando em produção de conteúdo, a gente viu como a cultura da convergência tem empoderado os fãs, né? Dando a eles a liberdade de criar suas próprias histórias, remixar personagens. Expandir os universos ficcionais que eles amam. A cultura da fanfiction, por exemplo, é um espaço de muita criatividade e colaboração. É verdade. Os fãs se juntam online para escrever, compartilhar, comentar histórias que continuam, expandem ou até subvertem as narrativas originais. E essa produção de conteúdo pelos fãs mostra como a cultura da convergência pode ser um espaço de experimentação, inovação e subversão. Eles não se contentam em apenas reproduzir o que já existe. Não. Eles criam algo novo, original. E muitas vezes com uma visão crítica das narrativas dominantes. E essa capacidade de subverter as narrativas dominantes é um dos aspectos mais interessantes da cultura participativa. Os fãs usam a criatividade para questionar, criticar, reimaginar as histórias que consomem, Trazendo novas perspectivas, desafiando estereótipos. dando voz a personagens marginalizados. Por exemplo, as fanfictions têm explorado temas como diversidade, representatividade, justiça social. Criando histórias que refletem a realidade e as aspirações de grupos que muitas vezes são ignorados pela mídia tradicional. E essa capacidade de dar voz aos marginalizados é um dos grandes potenciais da cultura da convergência. Ao permitir que os fãs se apropriem das narrativas e as reinterpretem de acordo com suas próprias experiências e valores. A cultura participativa contribui para uma cultura mais democrática, diversa e inclusiva. Mas essa cultura participativa também enfrenta desafios. Quais? A questão dos direitos autorais, por exemplo. É verdade. As grandes corporações que detêm os direitos sobre as obras originais muitas vezes tentam controlar e limitar a produção de conteúdo pelos fãs. Alegando violação de direitos autorais. A gente já viu vários casos de estúdios e produtoras processando fãs por criarem fanfictions, fanarts ou vídeos que usam seus personagens ou universos ficcionais. Essa postura das grandes corporações pode acabar sufocando a criatividade dos fãs. E limitando o potencial da cultura participativa. É. O Jenkins defende que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Entre a proteção dos direitos autorais e a liberdade de expressão dos fãs. E como encontrar esse equilíbrio? Esse equilíbrio pode ser alcançado através de um diálogo mais aberto, colaborativo entre as corporações e as comunidades de fãs. É sentar e conversar, né? Exatamente. As corporações precisam reconhecer o valor da cultura participativa e encontrar maneiras de incentivar a criatividade dos fãs sem sufocar a liberdade de expressão deles. E os fãs, por sua vez, precisam se organizar para defender seus direitos, reivindicar espaço para sua produção. Garantir que a cultura da convergência seja um espaço de colaboração e não de conflito, É um processo de negociação constante. que exige diálogo, respeito mútuo. A busca por soluções que beneficiem a todos. Exato. E essa busca por soluções que beneficiem a todos é fundamental para que a cultura da convergência realize seu pleno potencial, transformando a mídia num espaço mais democrático, participativo, diverso e criativo. Com certeza. Para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, eu queria destacar a importância da ética na cultura da convergência. A ética. A ética é o nosso GPS nesse mundo digital, guiando nossas ações, tanto na produção de conteúdo quanto no consumo de informação. É como a gente sempre diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. A gente precisa ter responsabilidade pelo compartilha, respeitar a privacidade dos outros, evitar o discurso de ódio, combater a desinformação. Esses princípios éticos são essenciais para que a cultura da convergência seja um espaço de convivência saudável, respeitosa e construtiva. Afinal, a gente quer que a internet seja um lugar legal para todo mundo. Com certeza. E chegamos à parte final do nosso mergulho na cultura da convergência do Jenkins. Pô, que jornada! Exploramos como a convergência da mídia está transformando a forma como a gente cria, consome, compartilha histórias. Vimos como os fãs estão se tornando protagonistas, as fronteiras entre produtores e consumidores se diluindo. E como tudo isso impacta a nossa relação com o mundo. Exatamente. E agora, para finalizar com chave de ouro, o que a gente tem? A gente vai discutir as perspectivas para o futuro da mídia. Futuro. Levando em conta as tendências, os desafios que a gente já mapeou. A gente já viu bastante coisa, né? Bastante coisa. O Jenkins nos convida a refletir qual o papel que cada um de nós quer ter nessa nova paisagem da mídia. Com o nosso papel nessa história. Que está sempre em transformação. E qual futuro a gente quer construir juntos? Boa pergunta. O Jenkins destaca a importância da colaboração e da inteligência coletiva na produção de conteúdo.
Cada vez mais a gente vê projetos que envolvem vários criadores, fãs, comunidades online trabalhando juntos Tipo o quê? para criar histórias, jogos, vídeos, outras formas de expressão. Sim, A Wikipédia é um exemplo clássico dessa colaboração em massa, né? é verdade. Mas a gente também vê essa tendência em jogos open source, filmes feitos de forma colaborativa, narrativas transmídia que se expandem com a contribuição dos fãs, É criatividade sem fronteiras. conectada pela paixão em comum. E essa colaboração em massa não se limita só à produção de conteúdo, né? Não, Ela também se estende à curadoria, à distribuição, à avaliação da informação. Verdade. Plataformas como YouTube, Reddit, Twitter dependem da participação dos usuários para filtrar, organizar e destacar o conteúdo mais relevante. É como se a gente estivesse construindo uma biblioteca gigante juntos. Organizando as prateleiras e indicando os livros mais interessantes. Essa participação dos usuários na curadoria e na avaliação da informação é fundamental. É para lidar com a enxurrada de conteúdo que a gente encontra online. Muita coisa, né? Muita coisa. Em vez de depender só de especialistas ou algoritmos, a gente pode usar a inteligência coletiva da comunidade para filtrar o que é mais relevante. Ampliável, interessante. Exato. É como ter um filtro super potente. Que usa a sabedoria da multidão para separar o que realmente importa. Isso. Essa capacidade de filtrar, organizar a informação de forma colaborativa é cada vez mais importante num mundo onde a desinformação, a manipulação se espalham com tanta facilidade. Pois é. Parece que a gente está sempre pisando em ovos, né? Com tantas fake news, perfis falsos, bots, fica cada vez mais difícil saber o que é verdade. E o que é mentira? e essa dificuldade em separar o real do falso pode ter consequências sérias. Para a democracia, para a saúde pública, para a convivência social. Nossa. A gente precisa urgentemente encontrar formas de combater a desinformação. É de promover a educação para a mídia. Fortalecer o jornalismo independente, investigativo. São desafios complexos, né? Bastante. Exigem a colaboração entre governos, empresas de tecnologia, plataformas online, jornalistas e educadores. A sociedade civil como um todo. Não tem uma solução mágica. Não. Mas a gente precisa agir de forma rápida. Coordenar. Para garantir que a internet seja um espaço de informação confiável, de debate público saudável. E além da desinformação, outro desafio para o futuro da mídia é garantir a diversidade, a representatividade na produção de conteúdo. A mídia tradicional, muitas vezes, reproduz estereótipos, silencia vozes dissidentes, reforça as desigualdades sociais. É verdade. E a cultura da convergência, com a sua ênfase na participação, na colaboração, na produção de conteúdo pelos fãs. Tem o potencial de desafiar essas estruturas dominantes, É como se a gente pudesse reescrever a história da mídia. dando espaço para vozes que antes não eram ouvidas. Exatamente. A gente vê, por exemplo, o crescimento de plataformas online que dão espaço para a produção de conteúdo por grupos que historicamente foram marginalizados. Tipo, mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E essa produção de conteúdo por grupos marginalizados é essencial Para quê? para garantir que a mídia reflita a diversidade da sociedade, que as diferentes vozes, perspectivas sejam ouvidas, valorizadas. É como construir um mosaico, né? Onde cada peça é única e importante para formar a imagem completa. Para que a cultura da convergência realize esse potencial transformador. A gente precisa estar atento aos desafios, se engajar na construção de um futuro mais justo, equitativo para a mídia. E estar disposto a questionar as estruturas de poder, as narrativas dominantes, os modelos de negócio que impedem a democratização da comunicação. É um chamado à ação para todos nós. Criadores, consumidores, fãs, cidadãos. É isso aí. A cultura da convergência nos convida a participar ativamente da construção de um futuro da mídia mais colaborativo, diverso, ético e democrático. E com essa mensagem de otimismo e engajamento. A gente encerra nosso mergulho profundo na cultura da convergência do Jenkins. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora, provocadora. E que vocês se sintam motivados a explorar as infinitas possibilidades que a convergência da mídia nos oferece. Até a próxima. Valeu, pessoal.